Aleluia, glórias a Deus. Espírito Santo de Deus maravilhoso, abrimos esse estudo invocando a tua presença. Vem ser presente em nossas vidas, vem iluminar os olhos da nossa alma, iluminar os olhos do nosso coração, vem ampliar a nossa expectativa, a nossa perspectiva, vem abrir os olhos do nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas que o Senhor tem para nos ensinar, as maravilhas que estão escritas, escondidas na tua palavra. Abre, Senhor, a nossa capacidade de entender o que Deus tem para nós hoje, qual é a direção, qual é a instrução, qual é o alimento, e nos fortalece para obedecermos a Deus. Nos ajuda a resistirmos toda espécie de mal, nos ajuda a aprendermos a abrir as nossas bocas, segurar as nossas espadas, segurar a palavra de Deus em nossas mãos, segurar o escudo da fé na outra mão, nos revestir com a armadura completa e utilizar essa armadura a cada dia por nós, pela nossa família, pelos nossos. Nos ajuda a ocupar a posição que o Senhor nos chamou de intercessores por nós e pela nossa família, pela nossa nação. Oramos pelo nosso Brasil, oramos, Senhor, pelas instituições que estão trabalhando, sejam elas públicas ou privadas, para o progresso da nossa nação. Oramos pela nossa família, oramos pela igreja brasileira, oramos pela igreja do Senhor Jesus, espalhada em todo o mundo. Oramos uns pelos outros nesse propósito, neste projeto. No mês de dezembro, estamos intercedendo uma família pela outra família, segurando as mãos uns dos outros. Fortalece, Senhor, aqueles que estão mais fragilizados, mais abatidos, mais atingidos pelo mal. Levanta eles, ajuda que cada pessoa aqui erga o seu peito, abra a sua boca, levante a sua cabeça e dirija orações ao Deus vivo, que escuta e atende, e nós em unidade concordamos com todos os planos de Deus para nós e para a nossa família. Concordamos que haverá salvação em nossos lares, que haverá curas e libertações. Concordamos que o Senhor está curando o teu povo de todo trauma, traumas conhecidos, traumas desconhecidos, traumas que estão armazenados no inconsciente, que estão prejudicando o teu povo. Concordamos que o Senhor está restaurando e restituindo tudo aquilo que o teu povo foi roubado, restituindo oportunidades, restituindo força, restituindo fé, restituindo vigor, restituindo esperança. Neste mês de dezembro, nós vamos fazer declarações proféticas para finalizar 2024 com chave de ouro e preparar 2025, preparar um enxoval profético para a chegada de tudo que Deus tem para nós e para os nossos em 2025. Declaramos desde já que novas e grandiosas oportunidades estão chegando para nós e para os nossos, que o poder de Deus está se manifestando como nunca até então, que o Senhor estará trazendo grandes feitos para nós, notórios de nossa percepção, notórios daqueles que nos cercam. Que este ano, este dezembro, nós celebraremos tudo que Deus tem para nós e estaremos muito atentas para entrar em 2025 exatamente focando no propósito que Deus está mostrando. Senhor, eu oro especificamente que o Senhor avive as promessas, avive a palavra que o Senhor entregou ao teu povo, que nós seremos salvos, nós e a nossa casa, que o Senhor está trabalhando para o bem daqueles que confiam em ti e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós estamos querendo que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para a chegada daquilo que o Senhor preparou para nós e para os nossos. Na autoridade do nome de Jesus, nós amarramos a Satanás, declaramos que ele está amarrado, cego, surdo, sem força, sem poder, que toda atuação dele, que todo o mal que ele tem propagado nas nossas vidas, que toda semente ruim que ele tem colocado na vida dos nossos amados, que ela seja recolhida pelos teus anjos, que ele fique impedido de continuar com esses planos malignos contra nós e contra os nossos. Que o Senhor corte a corda do inimigo e também a corda de tudo aquilo que prendia a nós e aos nossos. Corte toda armadilha, cancele toda palavra que foi levantada e jogada contra nós, cancele toda obra que foi feita contra nós e os nossos. Daqui para frente, que os teus anjos estejam trabalhando a nosso favor e que nós, como igreja, estejamos utilizando
todo o poder que Jesus Cristo nos deixou, que nós possamos estar utilizando a autoridade do nome de Jesus e do sangue de Jesus. Nos cobre, nos limpa, limpa os nossos lares, limpa os nossos caminhos, limpa o nosso futuro, limpa o nosso destino. Vamos percorrer o caminho e o destino que Deus tem para nós. Não vamos mais nos subjugar para comer o pão que o diabo amassou. Rejeitamos o pão que o diabo amassou. Invocamos o pão vivo que Deus já preparou para nós, que a cada dia possamos nos alimentar da palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, deixar essa palavra atingir a maturidade em nós e nos nossos. Declaramos que os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos amados, todos os nossos parentes de perto e de longe estão sendo alcançados pelo poder derramado pelo Deus vivo, pelo poder gratificante, pelo poder que nos favorece, pelo poder que nos vivifica, pelo poder que nos coloca mais e mais perto de Cristo. Declaramos fome e sede da palavra, declaramos que estamos prontos para viver um avivamento no nosso lar, que o Senhor nos deixe vigilantes e alertas e que o Senhor nos ensine muito nesse estudo, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, para mim é um prazer estar orando por você, com você. Vamos estudar a palavra juntos. Nesse mês, Deus está trazendo cura de traumas e restituição para os nossos lares. Desde já, deixe o seu legal como forma de gratidão a Deus e também como forma de expandir o reino de Deus. Ao apertar o like, ao apertar o legal, o canal do YouTube envia esse estudo para outras pessoas. E você também é convidado a copiar o link desse estudo e enviar para tantas pessoas Deus colocar no seu coração. Vamos trabalhar para o reino de Deus, pois com Deus nada que fazemos fica desapercebido e nada que fazemos deixa de receber recompensa. Nós queremos receber recompensa no nosso lar e também queremos receber recompensa pelo nosso trabalho. Todos vocês que já estão comigo aqui, ative o sininho para ser informado pelo próprio YouTube de cada estudo que é publicado. Êxodo 18. Versículo 13 e 14. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas, para ouvir as petições e queixas de uns contra os outros. Ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando o sogro de Moisés, Jetro, viu a maneira como Moisés estava tratando o povo, lhe perguntou: o que é que estás fazendo? Porque só você é quem julga o povo, enquanto as pessoas ficam aí de pé o dia inteiro. Nós estamos acompanhando a saída do povo do Egito, a trajetória até que a palavra de Deus se cumpra. O sogro de Moisés, nós vimos no estudo de ontem, e se você não viu, eu lhe recomendo, volte, ele ficou gravado e escute aquele estudo. É um estudo muito importante, que lhe mostra a importância de pedir a Deus que cure os seus traumas. Traumas que você conhece e traumas que você desconhece, pois os nossos traumas podem estar sendo transmitidos para a próxima geração, deixando a próxima geração numa situação ainda pior do que a nossa. Quando nós pedimos pela cura, Deus vem e restaura as nossas emoções, restaura a nossa força, restaura o nosso destino e trabalha na nossa descendência para dar para eles uma situação ainda melhor. Nós vimos isso com bem clareza na vida de Moisés no estudo de ontem. O sogro de Moisés trouxe para Moisés a sua esposa e os seus filhos. E agora o sogro de Moisés assiste Moisés trabalhar da hora que acorda, a hora que vai dormir, ouvindo as questões, as pelejas, as disputas que as pessoas estavam tendo entre elas no acampamento. Era um acampamento com mais de 5 milhões de pessoas, pessoas de raças até diferentes, não tinha apenas os hebreus. Muitas pessoas que viram as 10 pragas foram simpatizando com o Deus dos hebreus, foram sendo impactadas, foram sendo atraídas. E na hora que os hebreus saíram do Egito, elas seguiram eles, elas pediram para ir junto e elas foram acolhidas. Estavam ali os hebreus e estavam também essas outras pessoas.
Havia conflito entre eles, havia conflito de todos os tipos. Uma barraca junto da outra barraca. Eles desmontavam as barracas, botavam tudo nos animais, um bocado nas costas e caminhavam no deserto. Quando chegava no próximo lugar que era para pernoitar, montavam as barracas. Vai que na hora de montar a barraca, um pegou coisa da barraca do outro, pegou instrumento do outro, pegou o machado, pegou o martelo, não devolveu, um pegou o animal do outro. Um animal que mata o outro animal sem querer, um acidente acontece, coisas vão acontecendo no dia a dia. Aquelas pessoas, elas procuravam Moisés para, diante de Moisés, ouvir qual era a vontade de Deus, para procurar a melhor solução. O sogro de Moisés, um homem experiente em liderança e também no sacerdócio, ao observar aquilo, ele viu que ia ser impossível Moisés continuar vivendo daquela forma, que até para o momento não era completamente a melhor solução. Ao acabar do dia, Moisés estava esgotado. E as pessoas também, muitas não conseguiam ser ouvidas. Ficava, então, o seu caso para o outro dia novamente. E no dia seguinte, as filas eram gigantes, pois as causas ainda estavam lá para serem resolvidas. As queixas, as injustiças, os acidentes, todas as coisas que acontecem dentro de um acampamento num deserto. O sogro de Moisés, um homem sábio, um homem experiente em liderar pessoas e também em ser sacerdote, no particular tem uma conversa com Moisés, na qual Moisés explica para o sogro: todas as pessoas vêm me procurar para resolver as suas queixas, as suas querelas, as suas confusões. Elas querem saber qual é a vontade de Deus. E eu termino ali sendo para elas o juiz das suas questões. Eu decido junto com elas quem tem razão e quem não tem razão. Eu instruo para elas o caminho de Deus, indicando quais são as ordens de Deus e como aplicar a palavra de Deus em cada problema que vai surgindo. O sogro escuta tudo que Moisés está ali argumentando e continua com a sua observação: não está certo, não vai dar certo, você não vai aguentar, o povo não vai aguentar. Quem tem um problema quer que aquele problema seja resolvido rápido. Você muitas vezes vai levar 10 dias até conseguir ouvir o último da fila. Quando você ouvir o último da fila, a fila já cresceu de novo, já tem outro que está lá esperando há 20 dias. Nem o povo, nem você vão suportar essa situação. Faça o seguinte: continue levando as causas do povo a Deus. E para as causas entre o povo, eu vou lhe dar um conselho. E o conselho de Jétro, nós podemos ler ele em Êxodo 18, 21. Procure homens dignos, tementes a Deus, honestos e competentes. Nomeie esses homens por juízes, um para cada 1.000 pessoas. Estes mesmos terão a sua responsabilidade 10 outros juízes. Cada um deles vão se ocupar por 100 pessoas. Por sua vez, a cada um destes também estarão subordinados 2 juízes, um para 50 indivíduos. E por fim, estes igualmente chefiarão mais 5, que terão a seu cargo as questões de 10 pessoas. O que foi que o sogro fez? Viu que aquela população no acampamento era uma população enorme. Eles iam continuar tendo conflitos entre eles e eles precisavam de alguém que os ajudasse a resolver cada conflito da melhor forma. E não podia ficar tudo nas costas de Moisés. Ele saiu dividindo o problema por outras pessoas. Mas quem estaria ali para ajudar a julgar seriam homens dignos, homens tementes a Deus, homens honestos, homens competentes. Esses homens iriam se chamar de juízes. Começa ali a instituição dos juízes, dada dentro do acampamento, dada por um conselho do sogro. Ele dá o conselho, mas ele não obrigou Moisés a fazer. Ele diz no final: se for bom aos teus olhos, implanta esse conselho. O conselho foi bom, sim, aos olhos de Moisés. O que vai acontecer é que agora, para cada 10 pessoas, tem um juiz. Para cada 10 juízes vai vir um superior. E assim sucessivamente. Então, para cada 1.000 pessoas, vão ter 131 juízes com cargos diferentes. Um que tem poder para lidar com 10, um que tem poder para lidar com 50, um que tem poder para lidar com 100.
O poder é dado àquele que tem a responsabilidade e a competência. E o mais importante não era a quem o poder estava sendo dado. O mais importante era que esses homens estavam ali para servir ao acampamento, para servir, para trazer paz, para trazer solução para as brigas, para as disputas, para as rivalidades, para os problemas que eram causados por má índole, mas também para problemas que eram causados porque acidentes acontecem, porque não estava na previsão, porque um não se agradou. E agora, para cada 1.000 pessoas, havia 131 juízes. Isso significava que Moisés teria de volta tempo para orar, tempo para ficar na presença de Deus. E os casos mais complicados, eles iam selecionar entre eles e iriam trazer para Moisés. Vemos isso no versículo 22. Que estes indivíduos, os juízes, sejam responsabilizados por servir o povo com justiça a todo o momento. Qualquer assunto de maior importância ou mais complicado podem trazer para junto de você, Moisés. Mas as pequenas questões, eles próprios devem resolvê-las. Assim vai ficar mais fácil o seu cargo, quando você repartir com eles o poder e a decisão. Se você seguir esse conselho e se Deus aceitar essa sugestão, você vai ser capaz de resistir, de ir até o final da sua missão e haverá paz e harmonia entre o povo. Nós estamos aprendendo que na jornada até chegar à Terra Prometida, coisas foram acontecendo. E para cada situação que ia acontecendo, Deus ia manifestando a sua graça, o seu poder. Desta vez, Deus manifestou a sua graça e o seu poder através de um conselho, orientando o líder a dividir o poder de julgar. Para manter a paz no acampamento, ele não ia conseguir extinguir as brigas e as queixas, mas ele, ao nomear outros homens para ser juiz, ele ia zelar para que a manutenção da paz no acampamento estivesse em pé, estivesse eficaz. Todas as vezes que as pessoas tinham uma dúvida, elas tinham a quem recorrer, qual era a autoridade que elas iam até ela para falar o que estava acontecendo, para entregar qual era a queixa, para fazer o seu pleito, para fazer o seu pedido. Muitas vezes elas iam precisar ser restituídas, elas iam precisar abrir mão do que elas estavam fazendo de errado, elas iam precisar compensar quem elas tinham prejudicado. E aqueles juízes iam então estar ali com a tarefa de estar organizando isso. Eles iam trabalhar para que a justiça estivesse prevalecendo no acampamento. Moisés ora a Deus e Moisés distribui o poder para esses homens, muitos homens, e a partir dali o acampamento começa a se organizar. A estrutura física começa a existir. Não paredes, mas a estrutura que ia fazer com que as regulamentações fossem cumpridas de forma a manter a paz. O grande objetivo era fazer com que as pessoas convivessem bem entre elas, apesar dos acidentes, apesar de fazer um mal a alguém sem querer. As coisas precisavam ser ajustadas para compensar quem foi prejudicado, para que não houvesse injustiça, para que houvesse restituição daqueles que tiveram perdas. Nós então aprendemos aqui que desde o Antigo Testamento, Deus nomeou homens de carne e osso para estabelecer justiça no meio da população. Quando eu e você, nós temos um problema, nós primeiro vamos até a pessoa que está nos causando o problema e tentamos resolver com essa pessoa. Quando não conseguimos resolver com essa pessoa, nós vamos até o líder da pessoa e trazemos o líder para conversar com a pessoa. No caso, tudo ficou resolvido, ótimo, o assunto já foi resolvido aí. Nada ficou resolvido, nós subimos de degrau, nós vamos para um líder ainda superior. E assim nós vamos de instância a instância procurando que a justiça seja estabelecida. Se necessário for, nós vamos entrar na justiça real e vamos procurar dentro da justiça que Deus possa julgar a nossa causa. Na prática, você compra algo numa loja e precisa de alguém para lhe ajudar a resolver o problema que foi causado com aquela compra. Você vai até o vendedor que lhe vendeu. Se ele resolver a causa, tá tudo resolvido. Se ele não resolver, não adianta ficar batendo boca com ele. Você procura o superior dele, o gerente, procura o diretor, procura o saque da loja. Se for uma compra pela internet, você tem que procurar
o superior que vai resolver aquela questão. Ninguém da loja resolveu, o superior não resolveu, o saque não resolveu. Você pode procurar, se for ainda pela internet, o Reclame Aqui. O Reclame Aqui não conseguiu lhe ajudar. Você vai ter que recorrer às pequenas causas, se for uma causa pequena, ou vai ter que recorrer a uma causa judicial no tribunal normal, porque você vai subir de instância a instância. Se a coisa é dentro de casa, por exemplo, uma questão com o filho, e você é a autoridade, você não vai procurar outra pessoa, você já é a autoridade. Você tem que buscar Deus para ver qual é a orientação de Deus. E você vai até o seu filho e você resolve. Mas você tem uma questão com o seu cônjuge. Aí é de igual para igual. O que é que você vai fazer? Você vai conversar com o seu cônjuge. Seu cônjuge compreendeu, está tudo resolvido. Seu cônjuge não compreendeu, você vai orar. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Você vai orar e vai falar com Deus. Depois que você orar e falar com Deus, você vai perceber de Deus se é para você voltar a falar com o seu cônjuge, se é para você orar mais, se é para você esperar. Você vai ter que aprender esse feeling na prática. Não vai ter como lhe ensinarmos apenas na teoria. Eu ouvi isso muitas vezes. E o meu tempo era muito diferente do tempo de Deus e era bem diferente do tempo do meu marido. Eu errei algumas vezes nessa etapa, até aprender. Eu vou, falo com Deus. Depois eu espero um pouco, vejo se é uma nova oportunidade que Deus está me dando para eu voltar a conversar com o marido. Contanto que estejamos buscando o acordo e tirando de dentro de casa a briga, nós estamos seguindo as orientações de Deus. O máximo que é para ser feito dentro de uma casa é o tempo inteiro voltar para Deus. Até hoje, Deus resolveu todas as minhas questões. Algumas, eu vou confessar a vocês, eu sou impaciente. Ele resolveu levando bem mais tempo e eu acredito que a lição de Deus é que eu precisava esperar em Deus, fazendo o meu máximo, mas esperar o tempo de Deus. Como eu falei para vocês, o meu forte não era paciência. Hoje em dia, eu já consigo aguardar com paz no coração, sabendo que Deus vai resolver. E aguardar o tempo de Deus. E muitas vezes Deus já tem me surpreendido. Numa congregação, você está tendo um problema com o irmão seu na congregação. Você vai direto ao irmão, trata com ele. Se ele falou mal de você, você o confronta, pede para ele parar com aquilo, explica que você não gostou, que não quer mais aquele tipo de brincadeira, que não quer mais aquele tipo de comentário. Deixa bem claro qual é o seu ponto, com educação, com harmonia. Tudo ficou resolvido? Ótimo. Não ficou resolvido? Você vai procurar o líder. Vai dizer ao líder o que você já fez, vai dizer ao líder o que estão fazendo com você e vai pedir que o líder interfira e venha resolver a demanda. Vai aguardar para ver se ela foi resolvida. Se ela não foi resolvida, você sobe de nível. Procura um líder acima do líder. E assim você vai dentro da palavra de Deus e dentro da congregação resolvendo. O que é errado em todo tipo de briga. Você está tendo um problema com um e você sai falando desse problema para outras pessoas. Você, ao invés de estar procurando resolver o problema, você vai aumentar o seu problema. Você mesmo, com a sua boca, está dando liberdade ao inimigo para usar aquilo com mais força contra você. Ao invés de ir direto na pessoa, ao invés de ir no líder da pessoa, você está levando para pessoas nas laterais. Dentro de casa, você tem um problema com o filho. Em vez de você resolver com o filho, você vai fofocar para o outro filho. Vai fofocar para sua irmã. Vai fofocar para sua mãe. Fofocar assim. Enquanto você não estiver lidando direto com a pessoa que causou o problema, o que você está fazendo nas laterais é fofocar. Se você quer um conselho, você vai procurar uma pessoa mais experiente do que você, mais sábia do que você vai dizer a ela que quer um conselho, você vai conversar e as duas depois vão aguardar para ver você botar em prática o conselho. Veja que o sogro de Moisés entregou um conselho a Moisés no particular. Ele não saiu falando de Moisés para outras pessoas da congregação, não saiu falando para Arão, que também era sacerdote, não saiu falando de Moisés para Miriam, que também era profetisa, nada disso. Ele chamou Moisés no particular, entregou a Moisés o conselho. Moisés ouviu o conselho, analisou o conselho, achou que o conselho era da parte de Deus, implementou o conselho e funcionou. O sogro de Moisés foi até Moisés para resolver um problema que ele estava enxergando. Quando Deus nos mostra um problema, Deus está entregando também nas nossas mãos a capacidade de orar pelo problema e de dar algum tipo de solução para aquele problema. O nosso mal é que nós enxergamos o problema e ao invés de orar para Deus e ir falar com a pessoa que está causando o problema, nós vamos falar da pessoa que está causando o problema. E aí nós aumentamos a questão. Dito isto, nós vamos fazer o nosso ato profético de hoje. Este é um propósito profético. Todos os dias temos atos proféticos. Moisés
atravessou o Mar Vermelho e liderou o povo depois de fazer um ato profético. Levantou a vara na direção do mar. Nós precisamos levantar a palavra na direção do caminho que nós queremos atravessar. Escreva nos comentários: farei a minha parte humana preparando o caminho, enquanto espero no Senhor. Farei a minha parte humana, preparando o caminho, enquanto espero no Senhor. Escreva aí essa frase profeticamente nos comentários. Lembre de ficar firme, de fazer a sua parte, de seguir as orientações de Deus. E agora nós vamos fazer a nossa declaração profética no Salmo 1 e vamos orar por nós, pela nossa família e uns pelos outros. Salmo número 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta com a roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada à margem de um rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ela prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com pessoas perversas. Elas são como a palha que é levada pelo vento. Serão condenadas quando vier o dia do juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos só os leva para um endereço, que é a destruição. Ó Deus tremendo, Deus poderoso, diante dessa palavra, diante da tua palavra, nós oramos lar por lar, visita cada lar, Senhor. Nós damos as mãos em oração. Nós concordamos que estamos preparando o caminho, declarando a tua palavra, que a tua palavra vai adiante de nós, preparando a roupagem para o teu novo. Queremos ouvir e obedecer ao teu conselho, ouvir e obedecer ao teu mandamento, ouvir e obedecer à tua palavra. Não vamos mais emprestar a nossa boca para fofoca, não vamos mais emprestar a nossa boca para falar do próximo, seja o próximo o nosso filho, seja o próximo o nosso cônjuge, seja o próximo o nosso tio, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso parente de perto, de longe, uma pessoa conhecida de perto e de longe, uma pessoa da nossa congregação. Não vamos mais emprestar a nossa boca de forma alguma para aumentarmos todo e qualquer tipo de problema. Nós vamos servir a Deus servindo a justiça. Nós vamos servir a Deus entregando a Deus o nosso coração, os nossos lábios, as nossas palavras, a nossa mente. Nós vamos servir a Deus mantendo o nosso prazer na palavra de Deus, em meditar nesta palavra dia e noite. Nós somos, como esse salmo fala, árvores plantadas junto ao Deus vivo, a água viva de Deus que nos alimenta, e nós damos fruto todos os dias da nossa vida. As nossas folhas não murcham, as nossas famílias não murcham, nós estamos crescendo e os nossos amados estão crescendo em paz, em harmonia, em justiça. O Senhor nos visita, o Senhor nos cura, o Senhor cura todo comportamento que contribuía com o mal, com a propagação do mal. Nós vamos sim fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. A nossa parte humana estará sendo feita enquanto aguardamos o teu agir e a tua solução, o teu toque, a tua cura, a tua justiça, Senhor. O Senhor está trazendo para nós grandes oportunidades. O Senhor, neste mês de dezembro, prepara uma mesa maravilhosa para cearmos contigo, para cear com todos os nossos amados. É tempo de comunhão. Nós declaramos comunhão, nós declaramos a alegria no nosso lar, nós declaramos amizade nas nossas casas, nós declaramos paz, nós declaramos justiça, nós declaramos verdade, nós declaramos que o reino de Deus é chegado. Nós abominamos as críticas, as rixas, as brigas. Nós abominamos tudo que se levanta contra o conhecimento da verdade. Nós abolimos toda discórdia dentro de casa.
trabalharemos pelo bem comum, pela unidade da família. Trabalharemos para que neste Natal o nosso Cristo se alegre com a nossa conduta. E nós recebemos de Ti, Senhor, com o gozo, com a alegria, com fé, com expectativas tremendas, aquilo que o Senhor está preparando para nós. O que nós já estamos Te pedindo, pois a Tua palavra diz que a todo que pede, vai receber, a todo que busca, vai encontrar, a todo que bate, vai derrubar. Nós derrubamos as dificuldades que estavam nos atrapalhando, aquilo que se levantou entre nós e os nossos sonhos, que caia por terra, aquilo que se levantou para atrapalhar negociações de compra e de venda, caia por terra, aquilo que se levantou para atrapalhar relacionamento, que caia por terra. Nós estamos Te pedindo o Teu reino e a Tua justiça no nosso lar, na nossa família. Estamos Te pedindo um dezembro abençoado, estamos Te pedindo um 2025 maravilhoso. O melhor ano das nossas vidas está chegando e nós estamos nos preparando para recepcioná-lo com a roupagem de Cristo, as boas novas, a glória de Deus, o reino de Deus, exalando de nós o bom perfume. Declaramos que os nossos maridos estão abençoados, os nossos filhos, filhas, noras, nossos tios, tias, primos, todos estão debaixo do sangue de Jesus, debaixo das bênçãos de Deus. Derramamos sobre todos os nossos queridos a glória de Deus, saúde divina, restituição, restauração. Que o poder, a glória, a majestade se manifeste dia e noite, sonhos proféticos, funções proféticas, em nome de Jesus. O Senhor está agindo e trabalhando e nós já Te agradecemos e Te glorificamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar aí comigo um glória, aleluia ao nosso Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Derrama muito, 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 muito. E obrigada pelo que o Senhor já derramou até aqui.